Quando eu estava no 8º ano da escola, eu tive a minha primeira namoradinha. Então era algo muito legal, a gente ia para a escola junto, a gente conversava todo dia, a gente saía da escola juntos, eu esperava o ônibus dela junto com ela na parada. Só que não era algo muito sério, era aquele relacionamento de escola de pessoas jovens. Então, tipo, tu não conhece os pais da pessoa, ela não conhece teus pais e fica por isso mesmo. Então vamos colocar em termos como se eu estivesse ficando sério. Quando a gente estava mais ou menos 3 meses nesse convívio de sair, ir no shopping e tal, e ficar juntos na escola, um dia completamente aleatório, eu conversei com ela normalmente durante a aula e tal, ela estava um pouco mais quieta do que normal, mas enfim, acontece. E na hora da saída, quando eu saí junto com ela foi bem mais rápido do que o normal, pegou o ônibus sozinha e não me deu tchau. Eu lembro até hoje do momento em que eu caminhei até o ônibus, caminhei até o lado dele, e eu abanei pra ela, porque eu achei que ela tinha, sei lá, esquecido que eu esperava o ônibus junto com ela. Eu abanei pra ela, ela fez contato visual comigo e virou o rosto pro outro lado. Durante muito tempo eu não entendi por que isso aconteceu. E o que eu fiz de errado, sinceramente. E se eu tinha feito alguma coisa de errado. Conversando com alguns amigos meus, conversando com a minha mãe até e pesquisando algumas coisas na internet, eu vi que a melhor solução era se distanciar. Então dar um tempo ali, tudo bem, se essa pessoa não quer ter convívio comigo, eu não quero ter convívio com ela, eu vou ficar ali com os meus amigos só, eu vou ficar na minha rodinha de pessoas que eu converso e tudo bem. Passando pouquíssimo tempo depois, tipo 1 ou 2 semanas, ela veio de volta e começou a falar comigo de novo. E falou que tinha tomado uma decisão errada, que queria voltar a falar comigo e tudo mais. E eu fiz o mesmo, eu voltei a falar com ela. Pouquíssimo tempo depois, a mesma coisa aconteceu. Ela de novo me ignorou, começou a não falar comigo, falou que não queria mais nada comigo. Durante muito tempo eu me perguntei aonde que eu tinha errado nisso. Não que eu ficasse remoendo esse sentimento, porque foda-se, é um relacionamentozinho de escola. Mas, tipo, o que eu tinha feito de errado necessariamente? Então, passado o tempo, hoje em dia eu tô no 3º ano do ensino médio, tô completando a escola, passado o tempo, onde eu comecei a entender como as mulheres funcionavam, onde eu entrei no desenvolvimento pessoal e que com certeza é algo que vai te ajudar bastante. Se tu quiser, tu pode dar uma olhada nos outros vídeos, olhar o link do comentário fixado, se inscrever aqui no canal, que eu tenho muitos outros vídeos de desenvolvimento pessoal. E quando eu descobri essa área e eu comecei a entender como as mulheres funcionavam, comecei a entender como o mundo funcionava no geral e o que eu precisaria fazer para me adaptar a ele, eu entendi algo muito importante. E é uma coisa só que tu precisa entender que vai fazer com que tu melhore 100% dos teus relacionamentos amorosos com as mulheres que tu conhece. E essa coisa que eu entendi é: mulheres não gostam de homens carentes. Sabe essa parte que eu falei em que a gente conversava todo dia, a gente, porra, sempre, sei lá, ficava junto no recreio, a gente saía junto todo final de semana e tudo mais, mas não tinha algo sério. E mesmo assim a gente tratava isso como algo muito sério, eu principalmente. Então, é aí justamente que mora o erro. Mulheres não gostam de homens carentes. Se parar para analisar como é a realidade, tu vai perceber uma coisa muito simples. Mulheres sempre são tratadas com mais delicadeza, então desde crianças são colocados vestidinhos de princesas nelas, esse tipo de coisa. E homens são tratados com mais dureza, de uma forma mais bruta, vamos dizer assim, ou de uma forma em que ele não deve demonstrar os próprios sentimentos e tudo mais. Então, no geral, eles se tornam mais misteriosos. Não sabe o que aquele cara está sentindo, não sabe exatamente o que ele tem para te dizer, que ele não quer dizer, então se torna um cara mais misterioso ao longo do tempo quando tu é um homem. Esses dois modelos são muito bem definidos. Mulheres são delicadas, homens são misteriosos. Quando tu chega na fase, e parabéns tu chegou nessa fase, de conseguir conversar com uma mulher, então como era o meu caso, eu já estava ficando com ela, ou tu só tá mesmo conversando com uma mulher, ela sentiu atração por ti de volta, tu sentiu atração por ela, vocês começaram a conversar, nesse pequeno momento, tu já passou da fase mais difícil, que é conseguir fazer com que ela se sinta atraída por ti. Isso é difícil de se fazer. Se tu tem mais ou menos a minha idade, tem 17, 18 anos ali, com certeza tu já conversa com algumas mulheres e elas já se sentem atraídas por ti. Então parabéns por conseguir isso. Só que, se tu quer conseguir fazer uma manutenção boa dessa relação, então fazer com que ela continue gostando de ti, tu não pode ser um cara carente. Então, mulheres são delicadas, homens são misteriosos. Quando uma mulher se sente atraída por ti, ela começa a falar contigo, foi porque ela gostou de ti. Ela sentiu atração pela pessoa que tu parece ser. Então, como eu te falei, por natureza, essa mulher começa a pensar em ti. Ela começa a imaginar como tu é, quando ela começa a se sentir atraída por ti. Vamos supor, uma mulher, uma guria da tua escola que te olha, te acha bonitinho e espera tu ir falar com ela. Ela começa a imaginar como tu é. E como é da natureza um homem ele ser mais misterioso, ele ser um cara que se impõe mais, um cara que tem uma voz ativa, que chega, que conquista a mulher, um cara conquistador e misterioso, ela imagina que tu seja assim.
Só que quando tu começa a falar com ela, e quando tu é aquele cara que, ah não, oi, tudo bom, e bom dia, e, ah, quantos irmãos tu tem, e como é que funciona o trabalho de jovem aprendiz que tu faz, e ah, como é que são os teus pais, tu tem 2 irmãos homens e uma irmã mulher, tu tem 3 irmãos, como é que funciona? Quando tu é esse cara, que parece que quer ser melhor amigo dela, de tantas perguntinhas imbecis que tu faz, e de tão carente que tu é de querer falar com ela o tempo todo, mesmo quando não é necessário, aí sim que esse relacionamento perde essa polarização entre o masculino e o feminino. Uma mulher que age com delicadeza, uma mulher boa, e tu é um cara meio estranho, um cara carentão. Eu, sinceramente, acho o desenvolvimento pessoal algo muito nichado. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que se adapta, não é todo mundo que gosta de fazer. Muitos amigos meus, muitas pessoas próximas a mim conhecem o desenvolvimento pessoal, sabem que eu tenho um canal, sabem que eu gosto disso, mas não se adaptam, porque é algo nichado. Tudo na vida é nichado. Ninguém vai gostar de fazer algo que todas as outras pessoas gostam de fazer. Só que, para ter um relacionamento muito bom, para ter um relacionamento excelente, ou para conseguir atrair uma mulher e fazer com que ela continue atraída por ti, o desenvolvimento pessoal é a chave mais rápida para isso. E é uma das únicas chaves que existem para tu conseguir conquistar uma mulher. Eu vou te dar um exemplo bem prático que vai fazer com que tu entenda. Imagina que agora, do nada, uma mulher linda, uma mulher nota 10, ela te manda uma mensagem na DM do Instagram. Ah, ela é aquele sonho, assim, aquela mulher que tu sempre sonhou. Ela tem a tua idade, ela é da tua cidade, ela mora no bairro do teu lado, mora, porra, 5 minutos de carro de ti. Nossa, coisa mais perfeita do mundo. O que que tu iria fazer? Tu ia começar a pensar muito nela? Tu ia, porra, começar a criar realidades, imaginar como que vai ser o teu futuro com ela? Será que os filhos de vocês vão ser tão bonitos quanto ela é? Será que o primeiro encontro de vocês vai ser mágico? Esse tipo de coisa que tu começaria a imaginar. E eu sei, eu conheço meus eleitorados, eu sei quem assiste meu vídeo e eu sei que tu é desse tipo de cara. E é aí que mora o problema. Quando tu não tem coisas maiores com o que se importar, ou quando tu prioriza demais um relacionamento, quando aquela mulher não é a tua namorada, é aí que as coisas começam a dar errado. E o relacionamento também precisa continuar sendo misterioso e tudo mais, mas isso é um assunto para outro vídeo. Vamos colocar agora que tu é o cara que começou a conversar com uma mulher, só que ela começa a perder o interesse por algum motivo. Isso sempre acontece, como acontecia comigo. Isso acontece porque tu tá despolarizando a relação. Então, como eu falei agora, uma mulher linda que vai falar contigo e tu começa a perguntar, não, como é que foi o teu dia, quantos irmãos tu tem, como é que são os teus pais são novos ou são velhos? E porra, tu quer saber toda a dinâmica da vida dela e como é que tudo funciona. E tu acaba virando um amigo. Então, tu sai da dinâmica de um cara que ela achou atraente, que ela achou que parecia um cara legal, que era uma boa opção para conversar com ela, saiu disso para um cara que parece ser o amigo gay dela, só quer saber das coisas dela, que tu, sei lá, é um cara estranho, tu parece uma amiga dela na realidade, não é nem um amigo gay, tu quer saber tudo sobre a vida dela e tu, sei lá, não marca de sair com ela, ou quando vocês saem, depois ela para de falar contigo igual, como aconteceu comigo e tudo mais. Só que tá, tudo bem, vamos fechar essa linha de raciocínio que eu abri antes. Por que que o desenvolvimento pessoal é a única coisa que vai fazer com que o teu relacionamento seja excelente? Porque só ele faz com que tu consiga criar outras coisas para se preocupar. Entender que essas coisas são mais importantes do que um relacionamento passageiro, amoroso que tu tá tendo, ou aquela conversinha com aquela guria que tu tá tendo. Tu precisa entender qual que é o teu propósito de vida, quais que são as coisas que tu quer se propor a fazer e entender que essas coisas são mais importantes que um relacionamento. É assim que tu deixa de ser um cara carente. É assim que quando conversando com uma mulher, tu sai dessa dinâmica de amigo para a dinâmica de um parceiro romântico de verdade. Na maioria das vezes, as coisas que as mulheres falam não é exatamente o que elas querem dizer. Então uma mulher vai fazer com que tu se submeta a muitos testes. Ela vai te submeter a muitos testes. Então quando ela reclamar que tu não dá tanta atenção para ela, que tu não fala o tempo inteiro com ela, isso só vai fazer com que sobre tempo para ela pensar em ti. Então, quando tu dá todas as soluções da tua vida para ela, fala o teu plano de carreira, tu fala como são os teus pais, quantos irmãos tu tem, qual faculdade que tu quer fazer, fala tudo sobre a tua vida para ela não tem mais o que adivinhar. Não existe mais mistério. E quando o homem não propõe mistério, ele não propõe uma relação, ele propõe uma amizade no máximo. E é aí que tá. É isso que faz com que tu pareça carente. É isso que faz tu ser carente na realidade. Tu não entende que existem mais coisas a se aprender, mais coisas a se dar importância na vida, e tu acaba depositando tudo naquela mulher que tu conhece. E às vezes nem uma mulher nota 10, como eu citei agora. Uma mulher normal, que começou a conversar contigo, se sentiu atraído, e tu agora tá falando com ela.
Tu não dá importância para as outras coisas e tu prioriza ela para tudo e tu quer falar o tempo inteiro com ela e tudo mais. Tu não é um homem misterioso, tu é carente. Então ela para de gostar de ti. Como eu te falei, tu já passou da parte mais difícil. A parte mais difícil é conseguir fazer com que a mulher se sinta atraída por ti. Depois disso é muito fácil o que tu vai fazer, muito simples de entender. Só que tu também não pode pecar nessa parte. É simples, mas não é tão fácil quanto parece. Então pode parecer algo meio antilógico, mas quanto menos tu fala com uma mulher, mais ela pensa sobre ti. E isso é um fato. Pode não parecer certo, pode não parecer verdade isso que eu tô te falando, mas essa é a mais pura verdade. Quanto tu menos fala com ela, mais ela pensa em ti, porque mais sobra tempo para que ela pense em ti e imagine as coisas que vocês vão viver. E ao invés de tu deixar tudo explícito, de tu dar tudo na mão dela, ela vai correr atrás daquilo. Porque ela quer saber tudo sobre ti. Mas a forma com que ela vai saber, aí sim é o que tu comanda. Se tu vai falar ou se tu vai ser um cara misterioso o suficiente para ela ficar correndo atrás de ti, para ela querer saber, para ela entender que tu é um homem misterioso e conquistador. Então, de uma vez por todas, entenda, a maior despolarização de um relacionamento que tu pode cometer é fazer com que a mulher perceba que tu é um cara carente e sinta que tu é um cara carente. Para melhorar isso, tu pode olhar o link do comentário fixado, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tu pode me mandar uma mensagem, falar sobre o teu relato pessoal, com certeza vou conseguir te ajudar. Pode olhar os outros vídeos também, tem muitos vídeos sobre relacionamento, vídeo um pouco mais antigo, mas que prestam bastante. Tu já passou da parte mais difícil se tu conseguiu atrair a mulher. O que tu precisa fazer a partir de agora é não ser um cara carente. E esse é um passo só. É difícil de realizar, mas é simples de entender. Não seja um cara carente, pode se inscrever, olha os outros vídeos, deixa um comentário, comenta o que tu achou do vídeo, olha os comentários fixados, e é isso.